Senhora deputada, muito bom dia. Senhores deputados, também bom dia. Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar e dar um bom dia a todas as senhoras, senhores telespectadores da TVAL, bem como senhoras, senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Cumprimentar também a todas as senhoras e senhores que fazem presente no dia de hoje, nesta reunião da Comissão de Finanças e Tributação. E havendo quórum regimental, damos início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 11ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados com cópia, maneiras como se encontram, aprovado. Recebo os seguintes ofícios do eminente deputado Sargento Lima, que em razão de estar afastado por problemas de saúde, indica a eminente deputada Ana Caroline Campagnolo para substituí-lo. Seja bem-vinda, deputada. E também da eminente deputada Luciana Caminati, comunicando a sua ausência e indicando também o eminente deputado Fabiano da Luz para substituí-la. Seja também bem-vindo, senhor deputado Fabiano da Luz. E pela hora de chegada, vamos iniciar o relatório e voto dos projetos de lei em poder dos senhores deputados, conforme pauta publicada. E pela hora de chegada, eu passo a palavra a... Foi o deputado Zé que chegou primeiro? Foi o deputado Milton Alves, né? Passo a palavra ao deputado Milton Alves. Vossa Excelência, com a palavra, deputado Milton Alves. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, seja bem-vinda pela primeira vez à Comissão de Finanças. Cumprimentar todos os presentes, em nome do seu Zezo Pedroso, da ADAC, o Alessandro, do Comitê de Competitividade. Me permite, deputado, agradecer a presença de todos. Doutor Zézo Pedroso, né, deputado por duas oportunidades nesta casa, tendo emprestado toda a sua competência ao Legislativo Catarinense. Então, seja bem-vindo também aqui. É um prazer tê-lo aqui. Já deu uma grande contribuição e continua dando para a nossa agricultura catarinense. E é esse o tema, acredito, principal do dia de hoje, senhor presidente. Eu tenho aqui o parecer ao projeto de lei 236.8/2019, que altera a lei 17.720, de 22 de março de 2019, com o fim de prorrogar o prazo de suspensão dos efeitos dos decretos 1866 e 1867, de 27 de dezembro de 2018. A autoria é desta Comissão de Finanças, que fizemos isso aqui antes do recesso. E eu passo, então, a leitura integral do relatório, senhor presidente. Trata-se de projeto de lei subscrito pelos membros da Comissão de Finanças e Tributação, que altera a Lei 17.720, de 22 de março de 2019, com o fim de prorrogar o prazo de suspensão dos decretos 1866 e 1867, de 27 de dezembro de 2018. Da justificativa acostada às folhas 3 dos autos, extraio a seguinte explanação. Tal prorrogação de prazo se dá em razão da edição do Convênio ICMS 122/2019, no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAS, que prorrogou o prazo para as unidades federadas reinstituírem os benefícios fiscais, de que trata a cláusula 9ª do Convênio ICMS 190/2019, por meio de legislação estadual para 31 de agosto de 2019. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 11 de julho de 2019 e posteriormente encaminhada a esta Comissão de Finanças e Tributação, na qual foi designada a relatoria nos termos do artigo 130, do Regimento Interno. É o relatório. Do voto. A este órgão fracionário compete examinar a compatibilidade das proposições ao plano plurianual e à lei de diretrizes orçamentárias, bem como sua adequação orçamentária, conforme dispõe o artigo 144, segundo, devendo pronunciar-se também sobre o mérito das matérias versadas no artigo... Desculpa, deu gripe já a agricultura aí, né? Sobre o mérito das matérias versadas no artigo 73,
concomitante aos artigos 211, em caso todos os dispositivos do regimento interno. De pronto, noto que a propositura visa adequar a Lei 17.720, 2019, ao Convênio ICMS 122, 2019, que alterou o Convênio ICMS número 190, 2017, ambos do CONFAS, com o fim de prorrogar o prazo final da restituição de benefícios fiscais nos termos da Lei Complementar Federal 160, 2017. Nesse sentido, repiso a justificação da proposição legislativa que originou o dispositivo legal que o projeto de lei em tela almeja alterar. Anota-se que os decretos 1866 de 27 de dezembro de 2018 e 1867, que revogam os benefícios fiscais, deixaram de observar o estudo prévio do impacto econômico das medidas e a efetiva participação desse parlamento para sua homologação. Isso era prerrogativa na LDO e que não foi observada pelo Estado. Nesse sentido, propõe-se a suspensão dos efeitos referidos decretos até o dia 31 de julho de 2019 para adequá-los aos prazos de convalidação dos benefícios fiscais concedidos sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária e às autoridades legislativas nos termos da Lei Complementar 160, de 7 de agosto de 2017. Projeto de Lei 24.9/2019, de autoria da Comissão de Finanças e Tributação, que altera a Lei 17.566 de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, estabelece outras providências para suprimir os percentuais fixados de redução do montante de renúncia de receita nos exercícios financeiros de 2019 a 2022. E ampliar o prazo para a Secretaria de Estado da Fazenda apresentar estudo dos benefícios fiscais em vigência e encaminhá-los ao Poder Legislativo para homologação. Desse modo, a proposição em voga destina-se tão somente a adequar o prazo previamente concedido ao Executivo para que remeta ao Parlamento o estudo prévio do impacto econômico da restituição de que trata a legislação federal, em razão da nova data limite publicada e ratificada nacionalmente no Diário Oficial da União, 10 de julho do ano corrente. No entanto, noto que, como a publicação da lei perseguida, caso aprovada, só se dará efetivamente após 31 de julho de 2019, data final da suspensão prevista na lei vigente, seus efeitos ficaram prejudicados. Dessa forma, proponho emenda modificativa em anexo com o fim de que produza efeitos a partir de 31 de julho, evitando assim uma lacuna entre o prazo de lei vigente e o novo prazo concedido pelo Convênio ICMS 122/2019. Ante o exposto, no tocante aos aspectos atinentes à apreciação deste colegiado, voto pela admissibilidade de tramitação do projeto de lei 236.8/2019, posto que, compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como pela sua adequação à Lei Orçamentária Anual, observada a emenda modificativa ora anexa, e no mérito por sua aprovação, porquanto a entendo consoante ao interesse público. É esse o relatório, senhor presidente. Fiz questão de ler na íntegra para que não houvesse... Senhores deputados, pela aprovação, parecer e voto do deputado Milton Ovos ao projeto de lei 0236.8/2019, que altera a lei 17.720, 22 de março de 2019, com o fim de prorrogar o prazo de suspensão dos efeitos dos decretos 1866, 1867 e 27 de dezembro de 2018. Sua Excelência, emitir o seu relatório e voto faz pela aprovação, no entanto, com a emenda modificativa anexa ao presente projeto de lei em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam? Deputado José Milton Schaefer, com a palavra. Não, apenas cumprimentar o deputado Milton aí pela relatoria, né, e a todos os deputados da comissão. E a relevância desse projeto hoje, o setor agrícola de Santa Catarina está acompanhando esta sessão, né, com muita preocupação. A ideia ainda é que pudéssemos incluir aí também a prorrogação do decreto 184, mas não dá mais tempo para isso, que envolve produtos da cesta básica que ficaram fora, mas existe aí o compromisso também do secretário Paulo Eli de rever isso no projeto do rescaldo.
Nós não temos um outro caminho, né? Vamos dar esse instrumento e trabalhar junto ao Poder Executivo, a Secretaria da Agricultura e o Governo do Estado, no sentido de efetivar o mais rápido possível, através desse projeto de lei, a suspensão dos aumentos, que tem causado aí um transtorno muito grande. E, obviamente, que Santa Catarina, pela agricultura que tem, não merece, né, esse tratamento. Eu acho que o momento não é o de aumentar impostos, né? Todos nós, ninguém é a favor do uso de defensivos, mas é um instrumento que é obrigatório a usar, né? E está provado de que Santa Catarina, nossa agricultura familiar, é uma agricultura que preserva o meio ambiente, é a primeira interessada nisso, né? Os nossos agricultores são exemplo em diversas práticas a nível nacional, são exemplos em termos de produtividade. A agricultura já tem hoje, né, riscos demais, né? Você, quando prepara o solo, coloca a semente, você não sabe se vai ter água, se vai ter sol, não sabe se vai dar uma doença. Depois que colhe, não sabe como é que vai comercializar. Principalmente a agricultura familiar é uma agricultura de muito risco, e não é justo, né, de que os agricultores de Santa Catarina tenham que carregar esse peso, né, dessa carga tributária diferenciada. O que está em jogo, deputado Márcio, é que Santa Catarina terá 17% de impostos contra 4 ou 0 no Rio Grande do agricultor do Rio Grande do Sul e do Paraná, o que nos deixa praticamente, em algumas culturas, impede o cultivo, dá prejuízo cultivar nesse sentido. Então, acho que a Assembleia Legislativa está cumprindo o seu papel, esta comissão também, em nome da Comissão da Agricultura, nós queremos manifestar aqui o nosso apoio, né, e o nosso voto favorável, né, em nome dos agricultores também, e cumprimentar todas as organizações, a FAESC, a OSESC, a FECOAGRO e a Fiesc, que estiveram ao longo do dia de ontem trazendo para cá a preocupação dos segmentos, né, para a importância para a economia catarinense. Não é só de agricultor que nós estamos falando, é de geração de emprego, é de comercialização, são várias cadeias produtivas do agronegócio que estão ameaçadas nesse momento. Votando esse projeto, ainda resta adequar aí o decreto 184, que deixou muitos produtos fora da cesta básica, que vai causar prejuízo também para a agricultura. Então, além de pedir o apoio, cumprimentar o deputado Milton, mas também manifestar o nosso voto favorável a esse projeto, e que vamos ter que nos manter todos articulados e em acompanhamento ainda às federações, no sentido de consolidar junto ao Poder Executivo esse projeto de lei, para que ele seja respeitado, sancionado e que traga tranquilidade, porque nesse momento está parado, né? O setor do agronegócio catarinense está parado. O fornecedor de insumos comprou de um jeito, não pode repassar. O agricultor, agora a partir de setembro, começa a safra de verão, não sabe o que vai fazer, porque também não... E isso gerou uma instabilidade muito grande no setor agrícola. Eu entendo que esse projeto traz pelo menos um norte, né, para o setor agrícola catarinense. Então, manifestar meu voto favorável e, obviamente, que pedir para que possamos tramitar hoje, ainda nessa casa, o mais rápido possível. Agradeço, deputado José Bitton Schaeffer. Concedo a palavra ao deputado Fabiano Luz. Senhor presidente, senhores deputados, deputada, a todos que aqui nos acompanham, nós fizemos uma troca aqui, o PT e o PSL, né? Eu vim substituir uma mulher, a Luciane Carminati, e a deputada Ana veio substituir o Sargento Lima, né? Então trocamos uma mulher por um homem por uma mulher, mas está tudo certo. Mas eu confesso que, com relação a essa questão dos incentivos fiscais, eu vim para cá com muita revolta. Inclusive hoje vinha propenso a dar um crédito para o governo e pedir vistas e dar um tempo para o governo também se organizar com relação a isso. Porque eu ouvi muito discurso de que os ICMS estavam, a isenção estava gerando emprego, estava dando oportunidades para Santa Catarina. E aí você pega o exemplo de um grande lojista do estado, que tem um incentivo de 26 milhões por ano, e onde esse lojista vai e abre a loja dele, um monte de pequenos empresários que pagam imposto em dia fechavam as portas. A quantidade de emprego que se gerava por essa loja era muito menor que o desemprego que ele gerava naquela cidade ou naquela região. E, ao mesmo tempo, eu percebia nos incentivos que não era para todo um setor, era só para os amigos do rei. É o mesmo que eu lá em Pinhalzinho, no meu município, ter 10 empresas do setor moveleiro e eu dar incentivo para 2. E as 8 tem que pagar normal. Então, isso nós provocamos e
debatendo e estudando com o governo, né? E eu acabei elogiando muito o governo pela postura e a posição no tentar reduzir estas desigualdades e tratar por setores, né? Beneficiar um setor. Quando nós chegamos a esse ponto aqui da agricultura, e esse mês que começou esse debate, e recebi também muitas ligações, eu sei que nós no Oeste dependemos muito do setor da agricultura. E eu sei que esta medida do governo prejudica mais uma vez os pequenos, porque os grandes vão e compram no Paraná, na Argentina ou no Rio Grande do Sul, e os pequenos é que vão pagar o valor maior. Mas também eu sei que não é todo aquele discurso que foi aplicado, né? E nós temos que considerar que existe veneno, sim, e que inclusive depois que o nosso mito liberou que se compra e se vende, se aplica o veneno que se quiser, está tudo liberado agora no Brasil. Eu estava na semana passada em Itapiranga e eu vi um agricultor chorar por dizer que o vizinho dele passou veneno lá na lavoura e ele não conseguia ficar dentro de casa pelo cheiro. E no outro dia, a quantidade de animais mortos, ele se impressionou e ele chorava ao dizer, não só de abelha, de passarinho, de tudo que morreu, do que passou perto daquela lavoura. Então, eu concordo que nós precisamos rediscutir essa questão do setor. E aí o deputado Altair, hoje pela manhã, na reunião da bancada que nós fizemos, né, Noninho? Esse aqui é o nosso Noninho da Assembleia. Levantou uma questão certa, né? Entre remédio e veneno está a quantidade da dose que é aplicada, né? E hoje há uma falta de controle muito grande. E na semana passada eu recebi a ligação de um distribuidor de inseticidas do oeste de Santa Catarina, questionando qual a posição que a Assembleia ia ter, e eu apenas fiz uma pergunta para ele, você não está preocupado com a quantidade de veneno que vai para a lavoura? A resposta que ele me disse foi, não, eu quero vender, eu preciso vender e atingir metas. Então, olhem o quanto nós temos que discutir isso. Noninho, o senhor que fez uma defesa muito boa ontem, né? Nós temos muito o que discutir com relação a esse setor. Eu vim para cá disposto a pedir vista e dar um crédito para o governo, para até a semana que vem o governo se manifestar com isso, porque eu acho que o governo não está de todo errado no que está fazendo. O governador Moisés ele está correto em muitas das suas atitudes, das suas ações. Mas eu sei que isto hoje vai prejudicar muito a agricultura de Santa Catarina, os produtores de Santa Catarina, e inclusive os pequenos são os que mais vão pagar. Por isso eu vou dar um crédito e votar com o deputado Milton favorável a esse projeto. Continua a discussão, deputado Márcio Machado. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente da nossa comissão tão importante, cumprimentar a deputada, a todos que fazem presente. Quero seguir a mesma linha também, deputado Fabiano. Precisa ser discutido. Ontem, escutando atentamente as federações, os representantes, e daí escutei que é colocado defensivo, que é veneno, e que a qualidade da água continua a mesma. Não é assim que funciona. Foi feito um estudo para uma universidade de curitibanos e mostra que a nossa água, nossos mananciais estão comprometidos. Então, entre a dosagem e a aplicação, nós temos que ter essa medida. Como? Ter uma fiscalização maior. Às vezes é produto que está vindo do descaminho, né, das fronteiras. A gente precisa ter esse entendimento também. A gente precisa trazer um respaldo para a sociedade. Essa casa, ela tem um papel muito importante, uma vez que já está sendo discutido alguns projetos para proibir alguns defensivos que são altamente prejudiciais à saúde. De fato, existe um problema também com os animais, e isso não é conversa fiada de ambientalistas, são fatos reais que estão acontecendo. A gente entende também, eu sigo a mesma linha. A gente ia solicitar vistas para a gente entender um pouco mais, para a gente compreender mais sobre esse projeto, porque a gente precisa ter um embasamento. Mas a gente vai dar um voto de crédito também para que a gente possa não prejudicar o setor. Ninguém quer prejudicar o setor. Mas agora também que a gente não prejudique a saúde das pessoas. Porque tem dois setores bem importantes aqui, fundamentados. Um é a questão econômica. Foi colocado bem claramente. Eu quero atingir metas, eu quero vender, eu quero trazer lucro para a minha empresa. Mas tem um outro lado também daquele que precisa ter um respaldo da sociedade.
muita gente está sendo prejudicada. Então a gente precisa, no que prejudicada? Na questão da saúde. A questão dos animais, a gente tem que ter um pouco de entendimento também em relação a isso. Mas eu entendo que é importante sim a gente prorrogar, presidente, para que a gente possa não trazer prejuízos, ainda mais nesse momento, né, que pegou de supetão o pessoal. E a gente precisa também discutir mais, entender um pouco mais sobre isso e trazer um meio termo, apodar as arestas para que a gente possa contribuir ainda mais para a sociedade. Então vai ter meu voto favorável sim ao projeto, para que a gente possa dar esse voto de crédito também para o setor que está aqui e também para o governo, porque a gente vai conversar com ele para que a gente possa mediar essa relação também. Obrigado, presidente. Senhores deputados. Só fazer justiça. O deputado Milton Alves pediu a palavra primeiro, em seguida passa a Vossa Excelência. Senhores deputados, senhora deputada, só gostaria de fazer um adendo que essa prorrogação desses 2 decretos não é somente o setor agrícola, no caso dos defensivos, que nós vamos ter um tempo maior com o governo para fazer os ajustes. Nós temos ainda pontos importantes que ficaram fora do projeto de lei, né, que estamos aguardando o projeto de lei do rescaldo. Então, é justo que se dê esse tempo para que isso ocorra. Então, no caso da proteína, frango, né? Frango, suíno, leite, o trigo, a farinha mineral, de trigo misturada, água. Cerâmica vermelha. Coisas importantes que nós devemos fazer o debate, como fizemos anteriormente, com grandeza, né? Com responsabilidade. Aí o governo também foi participativo, foi aberto, né? Sentou com os setores, junto com os deputados, e muitas coisas se corrigiu. Quando a gente fala em incentivo fiscal, é essa visão que a gente tem que ter, né? Se tem algum setor, como o deputado Fabiano falou, que realmente não mereça, esse nós temos que defender que seja tirado. Mas aqueles setores que implicam na competitividade de quem está aqui no Estado com aqueles que estão fora do Estado de Santa Catarina, nós temos que preservar, porque isso é o modelo que dá certo. Isso é o que está dando certo. Está dando tanto certo que eu tenho que passar esses números para todos os senhores, os colegas deputados, se alguém não tem, e todos os presentes. A arrecadação do ICMS nos 6 primeiros meses de 2018 totalizou 5 bilhões 927 milhões e 35 mil e mais uns números quebrados aí. Desse ano, os 6 primeiros meses, 6 bilhões 987 milhões 750 mil mais os quebrados. 17,9% a mais de arrecadação de ICMS nos 6 primeiros meses, enquanto a economia brasileira não cresce 1%. Será que nós estamos tão errados? Aqui méritos para a organização do sistema de controle fazendário do nosso Estado, mérito para os empresários que são pagadores de impostos, repassadores de impostos, e para o cidadão catarinense que paga efetivamente os impostos, cujos aumentos que se forem praticados aqui, é ele, o cidadão lá que põe a comida na mesa, que vai pagar mais caro. Porque os empresários são repassadores de impostos. E essa questão dos agrotóxicos e defensivos agrícolas, eu acho que nós temos que usar, deputado Márcio, a ferramenta correta. A SIDASC, a EPAGRE, os órgãos de controle, né, que estudam as culturas, deputado Sopelso, a Vossa Excelência, que é um especialista nisso, foi secretário da Agricultura, se a safra de soja lá, que vai ser colhida lá no nosso meio oeste, principalmente lá onde estão os grãos, se ela precisa de um tratamento com tal defensivo, são estudos científicos que foram adotados e cabe ao Estado o controle dos produtores para saber se a dosagem está correta, se estão exagerando, orientação dos usuários para que eles não sejam expostos, né, e possam contrair as doenças como o câncer pela aplicação. Esse é um trabalho de Estado. Não é aumentando impostos que a gente vai resolver o problema dos agroquímicos no Brasil e no mundo. O mundo é assim.
né? A maioria desses agrotóxicos defensivos são aprovados nos controles de países mais rígidos, né, como o Brasil faz também. Ótimo, eu gosto de comer as coisas orgânicas. A gente procura, tem gente lá em casa que planta e tudo, é bacana. Mas em grande escala, ninguém compete no mundo se nós não usarmos as tecnologias e os agroquímicos feitos para isso. Então, nós temos que ter essa sensibilidade de ter a conscientização, de ter o controle, mas, acima de tudo, né, nós estarmos equiparados com o que o mundo faz. E quando a gente faz, eu olho lá para o Rio do Sul, deputado Márcio, a captação de água está no lugar errado. Ontem a Estela Benetti, do nosso Diário Catarinense, está aqui a Estela, ela fez deu uma informação importante. Os Estados Unidos, a agricultura é muito forte, né? Latifundiária, que usam todos os defensivos, etc. Mas as captações de água são em locais totalmente protegidos. É uma forma inteligente de fazer. Nós queremos captar água lá onde é que sai o esgoto. Depois do esgoto, nós vamos captar água. Está errado? Vamos fazer a captação de água né, com critério para daí ser tratado. Então, eu acho que esse debate é importante para nós esclarecermos o momento que nós estamos vivendo. Por isso que é importante todos nós aqui darmos esse crédito de confiança, principalmente para o governo de Santa Catarina, para que ele, nesse mês de agosto, juntamente conosco e com todas as entidades, possam corrigir e achar o consenso para que possa se produzir o projeto de lei, né, efetivo e que regulamente toda essa questão tributária em Santa Catarina. Eu acho que é esse o aspecto importante dessa nossa reunião. Muito obrigado. Senhores deputados, antes de passar a palavra ao deputado José Milton Schaeffer, depois a deputada Ana Carolina Campaiolo, eu vou tentar, de forma didática, deputado Márcio, né, dizer o porquê que nós estamos tomando essa decisão hoje. Né? Na verdade, nós estamos reeditando uma decisão que esta comissão, por unanimidade, já havia tomado no mês de março. Estamos somente reeditando. E que decisão foi essa? Foram editados os dois decretos em dezembro, 1866 e 1867, e que, ao cumprir a noventena, iria entrar em vigor no início do mês de abril. Trouxe uma preocupação enorme aos setores produtivos de Santa Catarina. O presidente Júlio Garcia, recebendo os reclamos de todos os setores produtivos, nos chamou o deputado Milton Obras e outros deputados para conversar, deputado José Milton Schaeffer, presidente da Comissão da Agricultura, e solicitou que nos encontrássemos uma saída momentânea para provocar o debate entre a Assembleia, setor produtivo e o governo do Estado. Foi quando esta comissão, por unanimidade, apresentou o projeto de lei, o 0024.9/2019, que foi aprovado ainda no mês de março e publicado no Diário Oficial no dia 25 de março de 2019, suspendendo os efeitos dos decretos 1866 e 1867 até 31 de julho passado. A suspensão dos efeitos desses dois decretos deu a oportunidade de, aqui na Assembleia Legislativa, e aqui quero fazer um elogio ao secretário o Paulo Eli e também ao secretário Douglas Borba, né, que abrir as portas para a conversação. E num fato inédito, histórico, na Assembleia Legislativa, na presidência, todos nós participamos das reuniões setorizadas. E lá fizemos vários acordos com o governo, e que foram cumpridos, a maioria deles, alguns em vias de ser cumpridos. Pois bem, por que foi fixado o prazo do dia 31 de julho? Porque o CONFAS também havia fixado o prazo do dia 31 de julho para o exame final por parte das Assembleias Legislativas de todos os incentivos fiscais. E também, por ele, CONFAS está recebendo até o dia 31 de julho todos os incentivos fiscais que seriam reinstituídos em Santa Catarina. Acontece que o CONFAS é sabedor das dificuldades de alguns estados, como, por exemplo, o Espírito Santo, que fez a reinstituição
mas de forma genérica, simples, por via de decreto, e decreto esse que com certeza absoluta será derrubado, por exemplo, o Estado de São Paulo, que é o maior interessado, tendo em vista que o Estado do Rio Grande do Sul também não fez o depósito dos benefícios fiscais no CONFAS, o Amazonas também não fez, o Ceará fez de forma precária, o CONFAS, sabedor de que houve problema nos estados, prorrogou então a data do dia 31 de julho para recebimento desses benefícios fiscais, desse depósito, para 31 de agosto. Então, como ficaram de fora alguns benefícios em Santa Catarina para alguns setores, então nada mais justo que esta comissão reinstituir o prazo na mesma paridade do CONFAS. Se o CONFAS estendeu até o dia 31, que nós possamos estender também até o dia 31 de agosto. A Comissão de Finanças não está concedendo benefício a ninguém. A Comissão de Finanças não está tirando benefício de ninguém. A Comissão de Finanças quer oferecer a Santa Catarina a segunda possibilidade de sentar a Assembleia, setor produtivo e governo do Estado para rediscutir o que se pode continuar com benefício e o que não se pode continuar com benefício. É essa a possibilidade que a Assembleia está tendo condições. Então, não quero aqui entrar no mérito se o setor vai ter direito ou não vai ter direito, se vai ser a maior ou a menor, não quero entrar nessa, pormenorizar nesse sentido. É nosso seguinte, igualdade de prazo. Se o CONFAS tem até o 31, a Assembleia quer procurar oportunizar até o dia 31, que todos sentem e todos conversam. Se ao final do mês o governo entender que não se mexe mais, infelizmente, nós não vamos poder mexer. Até porque, se o CONFAS não tivesse modificado a data de 31 de julho para o dia 31 de agosto, essa reunião hoje aqui seria inócua. Só estamos realizando a reunião, deputado Márcio, porque o CONFAS modificou a data. Então, nós estamos simplesmente acompanhando. Oportunidade para todos. E é isso que a Comissão de Finanças quer oportunizar para todos. Então, não sei se me fiz entender de forma bem didática, bem simples, mas exatamente esse é o rito que nós estamos tomando. E, afinal de contas, falta o PL do rescaldo, que o secretário Paulo Eli assumiu o compromisso na reunião, na rodada de negociação. Falta ainda a modificação no projeto, na lei que trata da cesta básica da construção civil e ainda a concessão de crédito presumido para alguns setores que foram tirados os benefícios, como, por exemplo, a água mineral. Lembro-me bem quando o secretário Paulo Eli, na primeira grande audiência que nós fizemos no plenário desta casa, ele ainda usou a água mineral Perrier francesa, dizendo o seguinte, que não tem cabimento a água mineral Perrier francesa chegar na gôndola do supermercado com o mesmo preço da água mineral produzida em Santa Catarina. Disse ele, naquela época, nós vamos tirar a água mineral da lei da cesta básica, vamos tirar o incentivo fiscal para que a água Perrier possa chegar num preço normal na prateleira do supermercado, mas ao produtor catarinense nós vamos dar um crédito presumido. E é isso que ele assumiu de compromisso e é isso que nós estamos esperando que ele tenha que cumprir. Da mesma forma, o trigo, né? O trigo. E se uma padaria compra um saco de trigo puro, ele tem o benefício fiscal, mas se vem com a mistura de 3% de sal, ele perde o incentivo. Então, essa a questão que nós temos que discutir. Então, senhores, fiz esse comentário e continua a discussão. Volto a palavra ao deputado José Milton Schaeffer. Só para aproveitar a oportunidade, estamos debatendo um tema bastante caro e até para fazer... Primeiro, eu convalido as palavras do presidente Marco com relação ao diálogo com o governo, né? Tanto o secretário Paulo Eli quanto o secretário Douglas Borba exaustivamente exercitaram o diálogo, a conversa, muitas coisas evoluíram, alguns estamos trabalhando nesse sentido. Mas, deputado Márcio, Santa Catarina tem um sistema de controle através da SIDASC e do CREA, né, nessa questão da aplicação de defensivos, que é um dos melhores do mundo. Hoje, essa propriedade, talvez, que foi aplicado defensivos que matou insetos, provavelmente tenha sido aplicado defensivo contrabandeado. Porque se foi aplicado, comprado numa agropecuária ou num estabelecimento catarinense, pode ser acionado o engenheiro agrônomo que assinou a receita e quem aplicou de maneira errada ou na dose errada. Porque nós temos tecnologia, informação hoje. A SIDASC, por exemplo, se um agricultor lá do município de Lages comprar um defensivo hoje, na semana que vem, a SIDASC tem condição de saber o nome do agricultor, o técnico que deu a receita, a cultura que ela vai ser aplicada
e a dosagem. E a SIDASC tem um controle hoje, via satélite, que ela consegue saber aonde que é a propriedade, o que ela planta, que tipo de cultura é plantado naquilo. Aplicado o produto, se aplicou, se não tiver aquela cultura, a SIDASC vai lá e multa o agricultor ou o técnico que deu a receita. Então nós temos um controle que é um dos melhores do Brasil nesta área e ainda não é perfeito. Aplicado o defensivo, nós temos um sistema, eu estou falando isso que muitas lideranças estão aqui, inclusive da imprensa, para ter conhecimento desse esforço do setor agrícola, que muitas vezes é muito criticado. Aplicado o defensivo, aliás, uma embalagem de defensivo tem um código que a SIDASC sabe aonde que está aquela embalagem. Tem que estar naquela propriedade. Se ela estiver na propriedade do vizinho, tem um sistema de rastreabilidade que acompanha a embalagem da onde está, em qual propriedade. Lá em Joinville dá para saber. Aplicado o defensivo, aquela embalagem, ela é obrigada, nós temos em Santa Catarina o melhor sistema de logística reversa. Volta a embalagem para a casa comercial. A cada região de municípios nós temos um lugar que recolhe essas embalagens e dá o destino adequado ambientalmente. Então nós temos um sistema fechado. O grande problema, por exemplo, um dos problemas da gente votar essa lei hoje, é que em aumentar demais o produto comprado no Paraná, e hoje nós temos quase 10 a 20% de produto que entra contrabandeado do Paraguai pelo baixo custo, disso nós não temos controle. Se nós aumentar o nosso preço interno, teremos mais contrabando e mais pessoas comprando em outros estados sem controle ambiental. Então, até para contribuir com o debate, né, e elucidar Deputado Márcio, essa questão. Pergunta para o deputado Zé Milton qual é a profissão dele. Ele é engenheiro agrônomo. E só para contribuir, rapidamente encerrando, e um dos pleitos que foi essa lei que nós estamos aprovando aqui, nós vamos ter em abril do ano que vem, no CONFAS, um momento em que o Brasil inteiro vai discutir essa legislação. E que daí vai ter uma tributação igualitária com todos os estados. Nós não somos contra... É muito pertinente o que o deputado Zé Milton está falando. Muito, muito, muito importante isso. Continua, deputado Zé Milton. Que nós ainda não havíamos colocado nessa situação. Nós temos o ano que vem uma grande oportunidade. O Brasil inteiro vai discutir, né, através do convênio 100, no Conselho Nacional de todos os secretários da Fazenda, essa questão tributária dos defensivos e de outros assuntos ligados. E lá vai ser discutida uma alíquota única. Se Santa Catarina não concorda, lá ela pode dizer, olha, eu não concordo. Basta um estado não concordar para tributar. Ninguém aqui é a favor de isentar defensivo agrícola de pagamento de ICMS, não somos, não. Nem o agricultor catarinense é. Agora, o que nós somos radicalmente contra é nós pagarmos 17 e o vizinho pagar 0. É disso que nós estamos discutindo aqui agora. Eu sou a favor de tributar o defensivo. Eu sou a favor que tenha uma alíquota nele. Desde que o Brasil inteiro, ou pelo menos a região sul, seja igual. Então é disso que a gente está discutindo agora aqui, mas eu aproveitei até para passar... Até porque eu tenho muito orgulho desse sistema que a Secretaria da Agricultura implantou e a SIDASC hoje gerencia em Santa Catarina. Era isso, deputado Marcos. A receita assinada, deputado José Milton Seif. Obrigado. Deputada Ana Carolina Campanholo, por gentileza. Primeiramente, é uma satisfação estar aqui com vocês. Não sei se o Sargento Lima vai endossar o que eu vou dizer agora. Cheguei aqui numa situação bem controversa, sou a única deputada do PSL nessa comissão, nessa data. E como membro do partido do governo do Estado, eu deveria me posicionar a favor dele. E estava bastante pensativa a esse respeito, até sentar aqui e ouvir o colega, com todo respeito, o colega deputado Fabiano, que é do PT, manifestar-se claramente contra as medidas do governo federal, do governo Bolsonaro, e a favor das medidas do governo Moisés. Não tive nenhuma dúvida sobre qual seria a posição que eu deveria me estabelecer nesse momento. E como sempre tenho feito, ficarei a favor do governo Bolsonaro e das medidas que acredito que são muito sábias tomadas por ele, inclusive em relação aos defensivos agrícolas. Concordo com quase tudo que o deputado José Milton disse, inclusive esta última parte sobre a injustiça de aumentar impostos em Santa Catarina, enquanto o Brasil todo caminha no sentido contrário, sobre a possibilidade que isso trará de aumentar o contrabando, mas discordo quando ele fala que não há quem defenda os defensivos agrícolas. Sim, acredito que o deputado Bruno concorda comigo. Existem defensores dos defensivos agrícolas e existe também uma estratégia de décadas de
colar a pecha de vilão nos agrotóxicos. Não concordo com isso. Inclusive, há um livro muito bom sobre isso que se chama Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo, do autor Nicolas Vital. No final do século XIX, um pensador chamado Malthus difundiu a ideia de que as pessoas deveriam parar de fazer filhos, porque em pouco tempo não teríamos mais como alimentar as pessoas, né? Que o crescimento populacional e demográfico não acompanharia o crescimento da produção de alimentos. E foi um caos, a bomba demográfica e todo mundo ouvindo esse profeta da desgraça que a humanidade ia acabar por falta de alimentos. E isso não aconteceu graças ao agrotóxico. Concordo com o deputado Milton Obus, que falou sobre é bom comer um alimento, uma verdura que é orgânica. Talvez nós, deputados, consigamos acessar esse mercado, que é um mercado mais caro. Mas eu não posso esperar que a população que não ganha os mesmos milhares de reais que nós, possa fazer tem o privilégio de fazer essa escolha, de pagar 3 vezes mais, 2 vezes mais por um tomate, por um pé de alface. A teoria malthusiana era esta de que faltaria alimento, ela foi desbancada. O agrotóxico provou que é possível produzir muito alimento com uma certa qualidade. Eu, por exemplo, sempre tive gastrite nervosa, que não é de espantar a ninguém. E para isso eu tenho que... O colega que também mencionou, né, que também toma omeprazol. A gente toma omeprazol para o estômago e acaba com o nosso fígado, né? É assim que funciona com os defensivos agrícolas, é assim que funciona com os remédios. Quando você toma para uma coisa, pode ser que não seja tão bom para outra, mas na pior das hipóteses, um mal necessário. Então, infelizmente, é com tristeza que devo dizer que não concordo com a posição do governo Moisés de aumentar imposto, seja em qualquer área, e especialmente nessa, principalmente por vir de uma família de agricultores. E parabenizo a Comissão de Tributação e Finanças por essa posição, por essa alteração, e desejo sucesso nos trabalhos. Obrigada. Muito obrigado, deputada Ana Carolina Campaiolo. Eu vou passar ao deputado Moacir Sopelsa havia solicitado para falar. Em seguida, o deputado Bruno Souza. Deputado Marcos, senhores deputados, deputada, me cumprimentar aqui também toda a plateia presente aqui, representada de vários segmentos. Resta pouco a dizer, Marcos, resta pouco. Eu quero fazer uma defesa aqui, e antes quero fazer a defesa para depois cumprimentar a deputada. O governo Moisés tem tido nesses 6 meses, e nós temos que reconhecer, e eu acho que todos reconhecem, muitos méritos, muitos. Nós mesmo aqui conseguimos debater muitas coisas que nós não conhecíamos, que nós nunca havíamos debatido. O deputado Fabiano levantou questões, eu acho isso importante, que as coisas sejam distribuídas igualitariamente, né? Muitas vezes nós falamos aqui, a região da BR-101 tem um crescimento diferente de outras regiões, nós principalmente do oeste de Santa Catarina, porque os benefícios ficaram mais aqui, porque a infraestrutura foi melhor aqui. Então há de se ver essa distribuição realmente, e a Assembleia participou disso. O que mais nós estamos discutindo aqui, o Marcos, o deputado Milton Obus, o deputado Zé Miro, todos os que levantaram aqui já falaram de alguns produtos que nós precisamos fazer algumas correções. Não é admissível que carne de frango, num estado que é o 2º maior produtor, ela não esteja na cesta básica. A carne suína, né? Então tem alguns produtos que nós precisamos ir buscar correções. Nós precisamos também alimentar os pequenos frigoríficos, né? Fazer essas indústrias serem importantes, darem emprego, oferecer produtos, e que eu acredito, deputado Marcos, que nós vamos conseguir discutir isso durante esse mês. A promessa do secretário foi importante, a participação sempre do secretário Paulo Eli, do secretário Douglas, né, sempre atentos. Agora nós estamos em frente a uma situação, nós não devemos defender o uso abusivo do defensivo. Não devemos defender isso. Nós devemos defender que isso tenha controle. Agora, não vamos proibir o uso abusivo colocando imposto. Se nós perguntarmos para os agricultores, os representantes dos agricultores que estão aqui, vocês querem usar defensivo agrícola? O produtor não quer usar.
Um hectare de uma lavoura de milho custa R$1.000, R$1.600, R$1.300 no soja de defensivo. Se ele não pudesse, se ele não precisasse usar isso, ele não ia usar. Ele não ia usar. Mas ele tem que usar porque senão não há produção. E aí eu quero complementar a deputada Carolina. Não é ser contra e nem ser a favor do governo. Nós temos que ser a favor daquilo que nós entendemos que atende à população. E se o governo está cometendo nesse momento um equívoco, que eu acho que é um equívoco, além de tudo nós estarmos no meio do resto do Brasil, especialmente do Paraná e do Rio Grande do Sul, aonde esses produtos têm uma alíquota zero, e nós temos uma alíquota de 17%, não é justo. Agora, nós queremos diminuir o uso, vamos ajudar o governo a diminuir, vamos ajudar a fiscalizar, vamos fazer aquilo que disse o deputado Zé Milton Schaeffer, a SIDASC e a EPAGRE, elas têm um trabalho que nós precisamos apoiar ele ainda mais. Nós vamos produzir, nós criamos o selo verde para os hortifruti granjeiros, o controle, a CATES foi nossa parceira, a Associação dos Supermercados, então está se fazendo coisas para diminuir o uso do agrotóxico. Então eu quero complementar a Comissão de Finanças, né? O convite da Comissão de Finanças para a Comissão de Agricultura participar junto. Ninguém está sendo contra uma proposta do governo. O que nós temos que entender é que essa proposta, nesse momento, ela não é adequada por aquilo que nós representamos, por aquilo que o Estado de Santa Catarina faz. Então, parabéns, inclusive, os deputados da base do governo que também estão entendendo isso. E eu tenho certeza que nesses dias que faltam ainda, até dia 31 de agosto, né, o governo a gente possa sentar e encontrar um encaminhamento que possa atender aquilo que é o desejo das nossas instituições. Muito obrigado. Deputado Bruno Souza, com a palavra, por gentileza. Bom dia a todos. Gosto muito da deputada Ana, mas ainda bem que a gente não está em todas as comissões nas mesmas, porque senão o que falasse depois ia ficar sem muito o que falar, porque a gente concorda bastante em alguns temas, esse é um deles. E só para complementar a fala da deputada, existe infelizmente, esse debate sobre defensivos agrícolas. Eu me recuso a usar o nome agrotóxico. Esse debate ele é envolvido de muita paixão e às vezes pouca razão. Assim como quando teve o debate sobre transgênicos também, enfim, é sempre muita emoção e às vezes o que falta é um pouco de razão no tema. Como a deputada falou, nós só vencemos a armadilha malthusiana porque a gente conseguiu ser os defensivos agrícolas, senão a gente não estaria aqui hoje. E não vou me arriscar a falar em números aqui ao lado de um especialista como o nosso deputado, mas acredito também que o espaço de plantio para plantar sem os defensivos agrícolas também deve ser imensamente maior do que o espaço para plantar com os defensivos. Ou seja, teríamos que aumentar a área plantada total do país em 2, 3 vezes, não sei. E o desmatamento? Pois é, e aí a gente teria que entrar no assunto de desmatar mais espaço. Então tem muita emoção e às vezes pouca razão. Um dos defensivos agrícolas mais usados é o glifosato, e um estudo recente da Anvisa, com quase 23 mil amostras de água, mostrou, em diferentes pontos no Brasil, mostrou que apenas 0,03% das amostras tinha alguma contaminação com o glifosato. E pasmem, o Brasil nunca sofreu não tem um registro de nenhuma contaminação com glifosato até hoje na história do Brasil. Então tem muita emoção nesse tema. E também, nós também somos um país que é abençoado pela natureza, então as condições climáticas aqui também favorecem ao uso, a menor quantidade de uso de defensivos agrícolas que os países europeus, por exemplo. Então nós usamos naturalmente menos defensivos porque a lavoura exige menos do que exige em outros países. Então há muita emoção, muita fake news envolvida. A gente tem que falar sem problema nenhum sobre o uso dos defensivos, é isso que nos permitiu ser produtivos. Aliás, já existe também, para quem não gosta dos defensivos, já existe os orgânicos, e é curioso, é um mercado pequeno por quê? Por que é um mercado pequeno? Porque é caro.
E por que é caro? Porque não tem um mercado consumidor. As pessoas preferem pagar menos no alface, no tomate, nas verduras, ao invés de comprar os orgânicos. Aqueles que são contra os defensivos poderiam muito bem convencer as pessoas a comprarem orgânicos, então. Porque já está ali, usar a liberdade para convencer as pessoas e assim, com a liberdade, reduzir o uso dos defensivos, ao invés de proibir aqueles que têm menos condições de ter acesso ao alimento mais barato. E por último, também quero lembrar que a nossa boa e velha burocracia, que é algo tão natural ao Brasil, também está presente nos nossos defensivos. Porque enquanto os países envolvidos e aonde tem tecnologia de ponta desenvolvem defensivos agrícolas que fazem menor dano à saúde, no Brasil esse defensivo para entrar aqui, para ser aplicado, leva 10 anos na Anvisa para ser liberado. Nesse momento agora, há uma fila enorme de defensivos na Anvisa prontos para serem usados e liberados. Mas a nossa boa e velha burocracia não deixa com que esses defensivos venham ao acesso de todos os agricultores que querem usar esses defensivos menos impactantes. Então a nossa burocracia nos trabalha até contra a nossa própria saúde. Quem quiser pode consultar agora lá na Anvisa, que vai encontrar uma lista imensa de pedidos de homologação de uso desses defensivos. Então a gente tem que usar um pouco mais a razão e menos a emoção nesse debate. Por isso, sem problema nenhum, vamos votar pelos defensivos e vamos votar porque se a gente tem alimento hoje barato e acessível é porque a gente conseguiu ser produtivo. E se tem uma coisa no Brasil que tem produtividade, que pasmem, apesar do grande custo do Brasil, é o nosso setor agrícola. O que salva a nossa balança comercial muitas vezes é justamente o nosso setor agrícola que consegue ser produtivo. Apesar que da porteira para fora os nossos custos são muito maiores, mas da porteira para dentro nós conseguimos ser mais produtivos do que outros países. Então, sem paixão nenhuma, vamos votar porque é racional, não há nenhum problema. E outra coisa, ideologia não deveria ser usada para fazer política fiscal, né? Porque para mim é matemática isso. Política fiscal é matemática, é planilha, não é através de política fiscal que você vai impor uma ideologia que, na verdade, no fim é isso. Fazer uma caça ao defensivos agrícolas, no fim, é uma defesa de um lado, é uma defesa de uma ideologia. E não se usa política fiscal para isso, por favor. Não é racional usar assim. Muito obrigado. Para finalizar a discussão, deputado Fabiano da Luz. Senhores deputados, apenas para não dizer que se age somente com emoção. Eu convido vocês a convidarem os professores da Universidade de Medicina de Passo Fundo, que eles estão fazendo um estudo, uma pesquisa, identificando o fenômeno que vem acontecendo no sul do Brasil e também no Mato Grosso, com a quantidade de nascimentos, e aí com o termo técnico, partos com bebês que já estão mortos na barriga da mãe, vamos dizer assim, para entender mais fácil, não falar nenhuma besteira, que estão nascendo com defeitos no corpo, que já estão mortos, né? E eles têm que fazer o parto, e ao mesmo tempo dos bebês, filhos de agricultores, que estão nascendo com problemas de autismo, enfim, de todos os problemas que bebês estão vindo ao mundo, que eles estão relacionando a questão agrícola, da atividade, né, do problema, já que eles que lidam direto com os produtos. E isso é impressionante, os dados que os professores da universidade têm da pesquisa que eles estão fazendo essa relação do produto. E o Ministério Público com o Governo do Estado também tem aqui os levantamentos da questão da renúncia fiscal dos agrotóxicos envolvendo a produção vegetal, animal e todos os itens, os derivados que chegam a 340 milhões de reais a renúncia anual que tem disso que nós estamos debatendo aqui. Presidente, bem rapidinho. Deputado Fernando Krelin, com a palavra. Só quero pegar um gancho do deputado Fabiano, que é o seguinte, eu acho que existe razão, existe emoção, mas nós temos que ser coerentes em tudo que a gente faz e fala. Não existe essa lacuna, esse buraco entre Rio Grande do Sul e Paraná, e Santa Catarina vai ficar ali embaixo, Paraná e Rio Grande do Sul fazem uma ponte e vão atropelar e passar por cima da gente. É um tanto quanto sair perdendo, né? Então nós temos que estar equilibrados quanto a isso, fazendo um equilíbrio entre os 3 estados, para que a gente não saia derrotado já no início. Mas eu tenho uma preocupação. Hoje, há alguns dias atrás, estive com o ministro da Saúde, e a nossa conversa, a gente falou muito sobre saúde primária. Qual é
Futuro do país, atacar na saúde primária. A cada $1 investido fora do país, são $3 economizados em prevenção e assim por diante. Se não fizermos um debate, concordo que o debate hoje é razão, incentivo fiscal, é matemática, é conta, mas se nós não fizermos um debate futuro e contínuo, continuar esse debate, não só a hora que tiver provocação. A hora que tiver provocação, todo mundo vem para cá e todo mundo pode ser aí o querido do setor, mas que a gente tenha continuidade no debate de saúde primária no país. Porque hoje, se nós não nos preocuparmos com isso, o que o Fabiano falou é muito pertinente. Existem artigos científicos já dizendo que causas do autismo vêm do que você se alimenta. Artigos científicos que, alguns anos atrás, a cada 100 nascia uma criança autista. Pode chegar daqui a 20 anos, a cada 5 nascimentos, nascer um autista. Temos que ter uma preocupação e não é fake news. Fake news, uma pessoa que vai lá chorar para você porque o gado morreu, porque o passarinho... Não é fake news, você esteve lá. Então que a gente possa sair um pouquinho da nossa zona de conforto aqui da Assembleia Legislativa, das nossas cidades, e possa conhecer a realidade. Entendo totalmente o setor, entendo os agricultores. Alguém vai pagar a conta. Alguém vai pagar a conta. Chega lá no final, o consumidor final no mercado paga a conta. Mas também temos que ter um debate interessante sobre a saúde primária. Se a gente não se preocupar com isso, nós vamos pensar só em conta, só em matemática, as pessoas morrendo e não vai ter hospital e medicamento suficiente daqui a alguns anos. Só isso. Senhoras deputadas, senhores deputados, eu me permiti fazer uma consulta ao Dr. Zésio Pedroso para confirmar uma informação que eu tinha e levar ao conhecimento de Vossa Excelência o gigantismo de Santa Catarina, o que Santa Catarina representa em relação às outras unidades da Federação. Deputado Jerry Comper, o Brasil tem 213, 215, 217 milhões de habitantes. Praticamente esse número de habitantes nós temos em frango em Santa Catarina, o plantel de frango. 210 milhões de aves em Santa Catarina, deputado Sopelsa. Nós temos 7 milhões de suínos, o equivalente à população de Santa Catarina. E temos 4 milhões e meio de bovinos em Santa Catarina. Então, é um gigante que nós não podemos causar com 1,1% do território nacional e somente 3,3% da população brasileira. O 6º maior produtor de alimentos do Brasil. Nós não podemos provocar a parada da andança desse Estado por esse mundo afora. Mas antes de colocar em votação, senhores deputados, eu recebo da eminente deputada Marlene Frenger, que é a coordenadora da bancada do Oeste, e eu participei da reunião, agora pela manhã, juntamente com o deputado Fabiano, deputado Moacir Sopelsa, a deputada Ana Campanholo também assinou a nota, uma nota da bancada do Oeste endereçada a todos os catarinenses, e que vou me permitir ler que houve uma solicitação da deputada Marlene. Diz o seguinte, bancada do Oeste, nota oficial. Os deputados estaduais que integram a bancada do Oeste da Assembleia Legislativa de Santa Catarina manifestam sua preocupação com os reflexos que a tributação aos defensivos agrícolas causará à economia catarinense, com efeitos negativos, especialmente para a camada menos favorecida da população, que sentirá o reajuste dos preços dos produtos nas prateleiras. Os impactos desta medida também vão refletir diretamente na cadeia produtiva, que responde por 70% das exportações catarinenses e representa 20% do PIB estadual, responsável por 700 mil empregos diretos. Cientes da responsabilidade, cientes da representatividade do agronegócio para o comércio, para o mercado catarinense nacional e da importância do Grande Oeste perante a economia, os deputados integrantes deste colegiado mantêm a confiança de que o governo do Estado de Santa Catarina permanecerá com diálogo, no intuito de encontrar alternativas que não prejudiquem o agronegócio nem a competitividade catarinense. Os deputados integrantes da bancada do Oeste continuam mantendo seu compromisso em seguir reunindo e ouvindo as partes, trabalhando para a construção de uma Santa Catarina cada vez mais forte e unida. Assinam os seguintes deputados: deputada Marlene Frenger, deputado Altair Silva, deputado Ana Carolina Campanholo, deputado Fabiano da Luz, deputado Jair Mioto, deputada Luciane Carminati, deputado Marcos Vieira, deputado Maurício Scudilac, deputado Mauro de Nadal, deputado Moacir Sopelsa, deputado Neudi Sareta, deputado Nilson Berlanda, deputado Padre Pedro Baldiceira, deputado Romildo Titon e deputado Valdir Cobalcini. Então esta é a nota da bancada do Oeste em favor do agronegócio de Santa Catarina.
Senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o projeto de lei 0236.8/2019, de autoria da Comissão de Finanças e Tributação, que altera a Lei 17.720 de 2019, com o fim de prorrogar o prazo de suspensão dos efeitos dos decretos 1866 e 1867 de 2018. Em votação, senhores deputados, concordam, permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade. Continuamos com a pauta. Deputado Jerry Comper, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Senhores deputados, deputada Ana Carolina, seja bem-vinda a essa comissão. Parecer ao projeto de lei número 0055.5/2017. Autoria do deputado João Amin. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do deputado João Amin, que visa proibir a utilização de animais para o desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, de higiene pessoal, medicamentos, perfumes e seus componentes. O projeto também define as sanções a serem aplicadas no caso de cumprimento da lei e os meios de fiscalização. No âmbito desta comissão, procedo à análise atento aos seus aspectos financeiros e orçamentários e adequação às peças orçamentárias vigentes. Nesse sentido, entendo que a proposição não prevê aumento da despesa pública, tampouco qualquer renúncia de receita e, por conseguinte, não comprometerá o orçamento estadual. Sendo assim, cumprindo as atribuições desse órgão fracionário, voto pela aprovação do projeto de lei número 0055.5/2017. Presidente. Senhores deputados, em discussão, parecer e voto ao projeto de lei 0055.5/2017, em que autor deputado João Amin e relator deputado Jerry Campos. Sua Excelência opta pela aprovação da matéria. Presidente, eu gostaria deputado de pedir... João Amin, que é o autor da matéria. João Amin, autor da matéria. E o relator é o deputado Jerry Campos. Coloca em discussão. Vistas. Visto em gabinete, deputado Bruno Souza. Vossa Excelência continua com a palavra, deputado Jerry. Zé Milton, deputado também. Deputado José Milton Schaeffer também concede o vice em gabinete. Vou lá. Com a palavra, Vossa Excelência, deputado. Parecer ao projeto de lei número 0072.6/2018. Altera a lei número 16.861, que disciplina a admissão de pessoal por prazo determinado no âmbito do Magistério Público Estadual, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, sob regime administrativo especial, nos termos do inciso 4º do artigo 37 da Constituição da República. Autora a deputada Luciane Carminati. A proposta acrescenta parágrafo único ao artigo 3º da Lei 16.861, de 28 de dezembro de 2015, com a seguinte redação: para o fornecimento do atestado médico ocupacional previsto no inciso 4º desse artigo, o Estado terá a obrigação de colocar à disposição médico de órgão oficial do Estado ou, na impossibilidade disso, pagar os custos de consulta e exames realizados em médico particular. Cabe a esta comissão, além do exame de mérito, apreciar a proposição quanto à sua compatibilidade com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias e a adequação com o orçamento anual nos exatos termos do artigo 73, inciso 2º do regime interno desta Casa. Nesse sentido, observamos que nada impede a tramitação da proposição quanto à sua compatibilidade com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, e quanto à sua adequação com o orçamento anual. Porém, cabe ainda analisar o projeto à luz da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao transferir a responsabilidade pelo custeio de exames médicos
dos candidatos para a docência nas unidades educacionais da rede pública estadual, que realizem processo seletivo em cargo de caráter temporário. O projeto preconiza aumento de despesa que enquadra-se no caput do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Trata-se da criação de despesa obrigatória de caráter continuado. Portanto, o ato de sua criação deveria ser instruído com a estimativa prevista no artigo 16, inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, requisito não atendido na presente proposta. Diante do exposto, em face de inadequação financeira do projeto de lei número 0072.6/2018, voto pela rejeição da matéria dispensando o exame de mérito. Senhor presidente. Senhores deputados, é pela aprovação, parecer e voto. Pela rejeição. É pela... Desculpe. Senhor presidente. Só um minutinho, se concede a palavra a Vossa Excelência. Peço desculpas pelo equívoco. Senhores deputados, é pela rejeição, parecer e voto do deputado Gerry Comper ao projeto de lei 0072.6/2018, em que é autor eminente deputada Luciane Carminati. Em discussão. Senhor presidente. Deputado Fabiano da Luz. Com todo respeito ao deputado aí dos olhinhos verdes e que barba grisalha, mas eu peço vista em gabinete. Vista em gabinete, deputado Fabiano da Luz. Deputada, Vossa Excelência se manifestar, deputada? Eu vou. Já pedi vista? Também visto em gabinete? Não. Mas quer se manifestar? Sim, eu gostaria. Pois não, com a palavra, Vossa Excelência. Parabenizar o relatório do deputado. Eu sou a professora mais recente da casa. Até assumir esse mandato, eu era professora ACT, ou seja, em caráter temporário, exatamente a que se refere esse projeto de lei da deputada Carminati. Esse exame admissional, como deputada eleita, também recebi algumas reclamações de eleitores meus que gostariam que esse exame fosse pago pelo Estado, mas assim como não existe almoço grátis, não existe exame grátis. Alguém vai pagar esse exame. E, no caso, o próprio professor vai pagar esse exame indiretamente quando o Estado tem que pagá-lo. Eu entendo a dificuldade que é para o professor ACT, que fica demitido, sem emprego ali por 2 meses, mas o exame admissional ele só é exigido do professor que vai ser contratado. Então, ele terá logo em seguida condições de pagar esse exame, que não é muito caro. E também falo isso pelo meu interesse num projeto de lei que eu mesma apresentei, solicitando que o professor contratado como efetivo apresente o exame toxicológico e que nesse projeto também nós prevemos que o próprio professor pague esse exame. Então, para não ser incoerente, parabenizo o deputado pela rejeição. Presidente. Deputado Bruno Souza com a palavra. Também quero parabenizar o deputado pelo seu parecer. Eu estava aqui com o gatilho do Vistas aqui, pronto aqui para pedir aqui, eu fui surpreendido. E aí o nosso colega Fabiano pediu Vistas aqui, mas se ele quiser retirar, a gente finge que ele não pediu também, não tem problema. Mas o deputado, eu quero dar parabéns pro deputado, porque nós acabamos de votar aqui a favor da manutenção de um prazo para incentivos fiscais. Eu gosto da frase de um colega meu aqui na casa também, o Gessé, que ele fala que não dá para ser a favor do meteoro e ser a favor dos dinossauros. E na verdade é isso. A gente acabou de votar para não aumentar a receita. Então a gente não pode, por responsabilidade, no outro lado, aumentar a despesa e diminuir a receita, né? Então, obviamente, implica para todos aqueles que votam a favor de não aumentar a receita e também ser responsável e e votar contra o aumento de despesas. Então, meus parabéns pelo parecer. Senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, concedo o vice-deputado Fabiano da Luz. Deputado Gerry com a palavra ainda. Parecer ao projeto de lei número 0184.2/2019. Trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe sobre a execução orçamentária de emendas parlamentares aos municípios declarados em estado de emergência ou de calamidade pública. A proposição objetiva priorizar a liberação das emendas parlamentares aos municípios que se encontrem em estado de emergência ou calamidade pública, desde que previamente reconhecida a situação por decreto. Esta comissão deve exercer sua função legislativa e fiscalizadora sobre matérias financeiras e orçamentárias,
manifestando-se com exclusividade sobre a adequação e o mérito de proposições que visem alterar a execução orçamentária. Quanto ao mérito, entendo que a proposição é salutar, uma vez que a almejada alteração não afeta a execução orçamentária vigente no que tange às emendas parlamentares já consignadas no orçamento, mas tão somente visa priorizar aquelas afetas aos municípios que tiverem situação de emergência ou calamidade pública legalmente reconhecida. Do mesmo modo, entendo que o presente projeto não prevê aumento da despesa pública, tampouco qualquer renúncia de receita e, por conseguinte, não comprometerá o orçamento estadual. Sendo assim, cumprindo as atribuições desse órgão fracionário, voto pela aprovação do projeto de lei número 0184.2/2019. Senhores deputados, parecer e voto do deputado Gerry Comper ao projeto de lei 0184.2/2019, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, e o voto é pela aprovação. Em discussão. Presidente. Deputado José Milton Schaefer, deputado Milton Alves, deputado José Milton Schaefer. Primeiro, deputado Milton Alves. Eu peço vistas em gabinete, senhor presidente. Presidente, eu também entendo de que as emendas impositivas foram criadas por lei complementar, né, e são regulamentadas pela LDO, e vejo com dificuldade que o projeto de lei, apesar do mérito do deputado Fernando Vampiro, é por lei ordinária, então tem alguma questão aqui a ser discutida, por isso eu gostaria também de pedir vista, né, para poder avaliar melhor antes que a gente acabe aprovando alguma coisa que possa estar indo contra o nosso trabalho aqui. Deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, é que eu tenho que esticar a mão aqui, porque do meu lado o óculos atrapalha, ele não me enxerga. Mas é pertinente esse debate da questão das emendas impositivas, prefeito Joinville, porque nós estamos discutindo na Comissão de Constituição e Justiça um projeto para acabar com o orçamento regionalizado. Inclusive agora nós barramos esse negócio de acabar para nós discutir por quê. Eu sei que foi criado por esta casa o orçamento regionalizado para que as regiões se reúnam, discutam o que é prioridade e o governo priorize esse orçamento. E o governo nunca cumpriu, essa é a verdade, né? Agora, fica por outro lado a expectativa dos prefeitos de que o orçamento regionalizado funcione, porque muitas vezes ele abre mão de uma emenda parlamentar dele para o seu município ou de um orçamento de um recurso para o seu município para resolver um problema regional, e muitas vezes o Estado não cumpre com isso. E essa questão das emendas parlamentares é a mesma coisa. O que a gente sempre viu aqui é que o fundo social era só para os amigos do rei, que o deputado que não tivesse com o governo não tinha acesso ao fundo social. Parece que vai continuar isso aí. A informação que eu tenho de bastidor é que vai continuar o fundo social só para os amigos do rei, né? E aí, cadê a tal da nova e velha política e política do meio e a jovem, né? Que não existe nova e velha política, existe a boa política e a politicagem suja que é feita, né? E que parece que até agora não mudou nada. E essa questão, eu concordo que tenha um tratamento especial direcionado àqueles municípios que sofrem com catástrofes, com situações de emergência, mas por outro lado, o governo ser correto no pagamento e honrar com seus compromissos do orçamento também, nas emendas dos deputados, eu também concordo. Quero fazer só esse comentário, presidente, que nós estamos debatendo na CCJ a questão do orçamento regionalizado que fala dos problemas regionais. Sim. Senhor deputado, senhores deputados, há uma pequena confusão, né? O projeto de lei do deputado Fabiano Vampiro diz respeito a Luiz Fernando Vampiro. Hoje desculpa, a minha cabeça hoje está me traindo, né, deputado Gerry? Está me traindo. Mas o projeto de lei de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro trata das emendas parlamentares impositivas. O projeto, e na verdade é uma PEC, que é o projeto de emenda à Constituição, que tramita na CCJ, ela tem origem aqui na Comissão de Finanças. Por quê? Porque tem um orçamento regionalizado, que não é impositivo, né? Mas a Constituição do Estado impõe a condição à Assembleia de realizar todos os anos, de ir às bases. E vou usar aqui uma expressão, entre aspas, as audiências do orçamento regionalizado para mim sempre foi um jogo de mentira. Porque a Assembleia gasta dinheiro, deputado Fernando,
vai nas comunidades, nas cidades, reúne toda a sociedade, reúne os prefeitos, a sociedade civil organizada, pede para a sociedade decidir as principais demandas para colocar no orçamento e o governo do Estado não executa. Então, há 2 anos, esta comissão não realiza as audiências do orçamento regionalizado. Então, me senti na obrigação de apresentar a Vossa Excelência, Vossas Excelências aprovaram o requerimento assinado por mim, para consultar a mesa diretora sobre a realização ou não dessas audiências públicas. A mesa diretora, então, entendeu que, a partir desse requerimento aprovado aqui, devesse ser feita uma proposta de emenda à Constituição, tornando opcional a realização das audiências do orçamento regionalizado. Ou seja, não vai fazer a supressão do artigo 120 da Constituição do Estado, porque o 120A e o 120B trata das emendas impositivas parlamentares, não vai fazer a supressão do 120, mas vai tornar ela opcional. Então, essa é o que está tramitando, mas que não causa nenhum prejuízo a este projeto de lei do deputado Luiz Fernando Vampiro. Então, senhor deputado, mas há solicitação de vistas para o deputado Milton Alves, deputado José Milton Schaeffer. Deputado Márcio Machado, com a palavra. Obrigado, presidente. Eu fico feliz de estar participando dessa importante comissão. Eu tenho 2 projetos que eu peço diligências. Um projeto está relacionado ao auxílio alimentação no âmbito da Defensoria Pública aos integrantes do Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública que estejam prestando serviços lá na Defensoria. Já foi solicitado diligência para eles, mas para que a gente possa ter um vazamento mais forte, eu peço também que seja encaminhado à Secretaria da Fazenda. E um outro projeto, também de diligências, no qual autor, deputado Vicente Caro Preso, ele dispõe sobre a apresentação pelo secretário de Estado da Saúde de relatório quadrimestral de indicadores de produtividade dos hospitais públicos do Estado de Santa Catarina. Peço diligência também à Secretaria. Senhor deputado, o deputado Márcio Machado requer diligenciamento aos PL 0042.0/2017 e 0084.0/2019 em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, com cópia, permanece como se encontra. Aprovado o diligenciamento. Pela ordem, presidente, eu vou pedir ausência, que eu tenho uma reunião com o secretário de Estado. Vossa Excelência está dispensado. Por último, senhores deputados, tem uma mensagem, senhor deputado, por último tem a mensagem de número 124 do senhor governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, solicitando o desarquivamento dos imóveis do município de Palhoça em razão de motivos expostos na exposição de motivos de número 27/2019 da Secretaria de Estado da Administração, que está anexo e que já foi lido no expediente desta casa no mês de julho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Fica então aprovado o desarquivamento, que dê cópia aos senhores deputados da exposição de motivos. Senhor deputado, não havendo mais nada deliberado, dou por encerrada a presente reunião, convocando a outra ordinária para a semana que vem. Muito obrigado e um bom dia para todos.